Agora, apesar desse dia difícil para o cinema, vamos cumprir o nosso combinado, que são os destaques da semana. Vamos falar um pouco de coisa boa, porque tem Isso, retrospectiva do cineasta Hugo Giorgetti, é isso? isso. A retrospectiva surge para uma parte da comemoração do espaço Itaú Artplex, que fica lá no shopping Frei Caneca, Ah, sim. conjunto de cinemas, e que está comemorando 20 anos de existência. E aí eles promoveram essa retrospectiva do Hugo Giorgetti, que eu acho que é uma retrospectiva muito legal para as pessoas seguirem, as pessoas naturalmente que puderem ir ao cinema, que se sentirem seguras e confortáveis de ir ao cinema, que já estiverem vacinados e tudo. É muito legal ver esses filmes na tela grande. É uma retrospectiva de 12 filmes do Hugo e mais duas pré-estreias, quer dizer, filmes que ainda não estrearam dele, então um total de 14 filmes. E as pessoas que não conhecem o Hugo vão descobrir uma coisa muito interessante. Ele é um cineasta, ele é paulistano, ele nasceu em São Paulo, e ele faz de São Paulo assim, o ponto de observação dele do fenômeno humano, das relações humanas, de vários aspectos da experiência humana no mundo, tendo esse ponto de vista mesmo que é paulistano mesmo, né? Então ele fala sobre futebol. Ele tem dois filmes que eu considero dos melhores já feitos, tendo por tema o futebol como ficção, que é Boleiros um e Boleiros 2, né? É, é uma reunião de jogadores aposentados e que conversam num bar em torno do passado, dos dias de glória e tudo mais. São várias histórias que são contadas, né? Tem um tom meio melancólico, né, dos jogadores que se aposentaram e lembram com saudade daquele tempo em que eles eram ídolos populares e tudo mais. E o Boleiros 2 é um filme que aborda mais a questão da mercantilização do futebol e da globalização do futebol, que a gente sabe, nós que gostamos de futebol, a gente sente muito esse processo de globalização que nos priva dos nossos melhores atletas, porque eles vão, jovens já são vendidos para clubes europeus ou clubes de outros países com melhor poder aquisitivo e tudo mais, e nos deixam aqui órfãos do seu talento, né? Então isso produziu um efeito muito negativo sobre a maneira como a gente enxerga o futebol, sobre nós torcedores, nós críticos de futebol, colunistas, aquelas pessoas que acompanham o futebol, nós ficamos numa posição muito chata de ter que ver jogos internacionais para ver os nossos atletas. E o Hugo, nesse filme, ele aborda isso mesmo, quer dizer, é um jogador que foi vendido para a Europa e ele volta para o Brasil e aí se mete numa série de confusões. As histórias são divertidíssimas, mas são muito humanas também, às vezes tristes, às vezes melancólicas, mas o Hugo sempre coloca nos filmes dele esse toque de humor. É um cineasta muito original, com uma assinatura, a gente sabe perfeitamente bem, ao ver um filme novo dele, que se trata dele mesmo, são filmes pessoais, são filmes que se diferem completamente dos de outros cineastas, e tem sempre esse toque, que é um toque que talvez tenha a ver com a origem ítalo-brasileira do Hugo, né? Ele tenha talvez se inspirado nas grandes comédias italianas, que eram assim, as comédias de Mario Monicelli, as comédias do Dino Risi, que elas são comédias, mas às vezes tem coisas tristíssimas no meio dessas comédias, né? Então, é uma visão crítica da realidade, né? Mas sem aquele ranço do filme crítico que quer impor uma tese ao espectador. Porque é sempre temperado com um certo distanciamento, com uma certa abertura. Por exemplo, em outro filme famoso dele, que é O Príncipe, é a história de um cara que morou 20 anos fora do Brasil, aí volta para o Brasil e não reconhece mais a cidade onde ele morava, que é São Paulo, naturalmente. Os filmes do Hugo são sempre em São Paulo.
Então ele morava num bairro muito tranquilo, chamado Vila Madalena. E quando ele volta para Vila Madalena, ele chega à noite, aquele monte de bar, de um barulho infernal, tal, não sei o quê. Ele fala para o motorista de táxi, fala, o senhor certamente errou a rua, errou o endereço que eu lhe dei. O motorista fala, não, senhor, o senhor é que deve estar errado, o senhor é que deve estar muito tempo fora de São Paulo e não está reconhecendo. Os filmes dele têm esse tom. Esse tom que você ri, mas é aquele riso, não é a gargalhada, é aquele riso da inteligência, o riso da crítica, é o riso de quem tem uma compreensão de como as coisas vão mudando e às vezes não, nem sempre na melhor direção Na melhor possível, direção, né? A cidade imaginária que teve na mostra também vai estar, né, nessa retrospectiva? Tem, é um dos 12, é um dos 14 filmes, A Cidade Imaginária Eu também, gosto bastante. eu gosto também. É um filme sobre a imigração, né? De como as pessoas imigram para um país diferente e não tem a menor ideia de onde vão chegar. Eu acho que também é uma coisa assim, não digo memorialística, porque o Hugo é um paulistano, é brasileiro, nasceu no Brasil, mas ele tem aquela memória da família de imigrantes, né, que foram pessoas que deixaram seus países para uma aventura, para mudar de vida, tal, não sei o quê, e às vezes não tem a menor noção daquilo que os está esperando, né? Então é uma cidade que é uma cidade imaginária, ela reside no imaginário das pessoas e esse imaginário muitas vezes é muito distante da realidade que vão encontrar, né? E esses dois, eu queria falar também dos dois filmes novos do Hugo Giorgetti, Sim. que estão em pré-estreia e que vão estrear posteriormente, não tem data ainda, né? Um deles é Dora e Gabriel, que é uma história de um sequestro relâmpago, eu não vou dar spoiler nenhum, mas a gente tem que ter cuidado hoje em dia, viu? É verdade. Senão cobram a gente. Com certeza. Mas é o seguinte, que o Hugo, ele é considerado um cineasta que gosta de espaços fechados. Então ele faz filmes assim em espaços pequenos, às vezes numa sala, às vezes dentro de uma casa. Ele não precisa de espaços muito grandes para se exprimir, né? Nesse filme, Dora e Gabriel são dois personagens, e eu posso adiantar que ele radicaliza essa opção pelos espaços fechados. Não vou dizer mais nada, o filme é muito interessante e também diz muito a respeito do país que a gente está vivendo agora. Não é só um caso, não é só uma história em separado, mas ele faz alusão ao momento que a gente está vivendo. E outro é o Paul Singer, Uma Utopia Militante, que é um documentário, que é sobre o grande economista, o Paul Singer, que teve uma influência muito grande, fez parte do governo Erundina, é um economista de ideias sociais, de ideias de esquerda, e humanístico, né? Ele veio da Europa, menino ainda, chegou ao Brasil e teve uma carreira maravilhosa aqui, produziu obras marcantes no campo da economia e atuou também, ele fez parte do governo da Luiz Erundina, na prefeitura, é uma obra maravilhosa, né? E o próprio Hugo Giorgetti, ele diz o seguinte, que ele não teve a pretensão de abarcar o todo nesse documentário, que é um documentário relativamente curto, ele tem menos de 1 hora de duração, mas apenas mostrar para as pessoas, nesse tempo que a gente anda tão desanimado com as pessoas públicas, de que pessoas como o Paul Singer, inteligentes, sensíveis, preocupados com o ser humano, como essas pessoas existiram e existem ainda por aí, né? Quer dizer, nós estamos no meio dos bárbaros, mas existe gente ainda capaz de construir esse país que essa turma está tentando destruir. Exatamente.
Zanin, a gente tem 5 minutos, dá tempo de mais um comentário aí de alguma estreia da semana. E aí, vamos do quê? Vamos falar desse filme russo? Vamos sim. É um filme chamado Caros Camaradas Trabalhadores em Luta. Oh. E é dirigido por um veterano cineasta, que é o Andrei Konchalovsky. Konchalovsky tem 84 anos agora e tem 22 filmes no currículo. Ele fez uma carreira internacional, filmou fora do seu país e tal. E agora, nesse filme, ele volta para a realidade russa e retrata um acontecimento, sob forma de ficção, mas ele retrata um acontecimento real acontecido em 1962, numa cidade chamada, eu vou tentar, meu russo está meio enferrujado, chama Novocherkassk. Ah, pronto. Os russos que tiverem, eu acho que entonei legal. Agora, os russos que estiverem me ouvindo, que me perdoem uma possível imprecisão. Essa cidade, em 1962, foi palco de uma insatisfação muito grande da população e, particularmente, dos operários de uma fábrica. Foi uma época de carestia e os preços aumentaram muito e os salários foram achatados. E esses operários, então, eles fazem uma manifestação, e que leva outras pessoas da cidade também, de protesto. E essa manifestação é violentamente reprimida. 26 operários são mortos. Né? E se cria uma cortina de silêncio, não se podia falar nada sobre isso. Então, esse fato, ele foi um fato meio reprimido e meio esquecido da história da antiga União Soviética. E o Konchalovsky, ele usa uma persona ficcional, que seria a Lyudmila, que é membro do Comitê Regional do Partido Comunista lá, e é uma pessoa que admira muito o Stalin, que havia morrido em 1953, 9 anos atrás, portanto. Né? E ela é linha dura, ela acha que as manifestações têm que ser reprimidas e tudo mais, e que no tempo do Stalin isso não acontecia e tudo mais, mas acontece o seguinte, ela começa a perceber o grau daquela violência de repressão. E tem um dado pessoal também, a filha dela, ela tem uma filha adolescente, que desaparece durante as manifestações, ela não sabe onde a menina foi parar. E a menina era simpatizante dos operários e dos trabalhadores em geral que estavam protestando. Então, na verdade, esse filme é uma tomada de consciência dessa personagem que tinha uma certa rigidez de olhar e de ver que o autoritarismo pode levar a crimes dessa ordem. É um filme sobre a tomada de consciência. Ele é um filme, como as pessoas estão vendo as imagens aí, ele é filmado em preto e branco para dar a ideia de que é quase um documentário daqueles fatos, mas ele tem essa linha ficcional. E ele é um filme complexo, porque ele é um filme em que essa pessoa, essa Lyudmila, na busca pela filha, ela é ajudada por um agente da KGB, que é tido como a facção mais violenta da repressão soviética. Né? Então ele é muito complexo, ele é muito intrigante, ele não é um filme que demoniza o regime soviético, nem demoniza o Stalin, mas ele é um filme que faz essa crítica do autoritarismo. Seja ele em qualquer cor, ele é potencialmente letal para seres humanos que discordam da linha do governo. Liberdade é fundamental. Liberdade é fundamental. Bom, e com esse encerramento do comentário do Zanin, eu quero agradecer demais. Inclusive as mensagens que chegaram, tem uma rapidinho que é bem legal, a Vera Lídia Gonzaga. Pena que eu não tenho tempo para assistir a todos os filmes que o professor Zanin indica. Ele deixa a gente com vontade de ver todos. Eu tô contigo, viu, Vera? Vou precisar pegar uma semana de férias para tudo isso. Zanin, muito obrigada. Escolha um ou outro e tá muito bom. Isso mesmo.